Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, torcendo para dar tudo certo e eu achar o Caio Coppola aqui, porque é com ele a live das 3 horas da tarde. Oi, Opa, tudo tudo bem? bem, Leda? Como Tudo vai? bem, tudo bom. Aqui na mais completa desordem, na prisão domiciliar, mas tudo bem. Peraí que eu vou tentar adaptar aqui o... Tenta adaptar. Pronto, pronto, acho que eu consegui agora. Mil elogios a você aqui. Eu tenho várias amigas que só ligam a TV na hora do grande debate para te ver, assim, sabe? E Ah, aqui apareceram muitas, dizendo a mesma coisa. Então não são só minhas amigas do Rio, não. As daqui de sem São Paulo palavras para também. agradecer aí o prestígio de uma audiência tão qualificada. Aliás, tava morrendo de Imagina. saudade já de você. Pena que não pode ser ao vivo, né, Não Ledinha? pode ser ao vivo. Que pena, né? Porque a gente sempre Uma gostou de pena. fazer ao vivo, né? Pois é, pois Pô, é. Caio, e você? Você tá legal? Eu tô bem, graças a Deus, né, enfrentando aí os debates diários, né, da vida. Literalmente, filosoficamente Nossa. também, né? A gente, bom, todo mundo tá se adaptando como pode, né? Nessa fase nova, né? Essa fase diferente, em que a gente é obrigado a, de certa forma, viver sob uma constante, um constante desconforto, né? Até uma constante ameaça, né? Eu, no caso, eu tenho pais idosos, então eu preciso tomar um super cuidado, né? Em relação a esses protocolos de distanciamento social. Mas, bom, você conhece a minha posição, né, no debate público e eu acho que a forma mais nobre da gente encarar a esses desafios é sem medo de viver, né, com responsabilidade, mas sem medo de viver acima de tudo. E, enfim, estamos tocando o barco e, graças a Deus, pelo menos na parte profissional, as coisas estão caminhando bem e acho que nos próximos meses haverá novidades aí. Ah, é? Que É. bom. Eu sei que estou lá. Toda noite tem o debate do Caio. A gente fica aqui. Virou assim, uma grande torcida, né? Uma legião de fãs do Caio Coppola. Muito bom, muito bom. Ai, Eu acho que é ai. um formato muito legal, né, Leda? Porque parando para pensar, quando que uma voz conservadora, ou mesmo da direita, teve aí os seus 12, 15 minutos diários, né, no horário nobre da televisão nacional? Acho que fazia muito tempo que isso não acontecia, né? E é importante salientar aqui que eu tenho total liberdade de expressão lá na CNN. Não faria se fosse de outra forma, né? Se algum dia essa liberdade for cerceada, eu vou ser o primeiro a me retirar em protesto, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade. Realmente, eu não sei se eu sou digno aí dessa chance única, né, que a nossa corrente de pensamento está tendo no debate público, mas eu me esforço aí para estar à altura aí das expectativas suas, do seu público, enfim. Tá, Eu tem acho que sido um desafio e um prazer. Mas tem sido prazeroso de ver. Acho que você Ah, que está legal. cumprindo bem o seu papel. E é bacana que se abra para novas ideias, né? Uhum, No momento em que a gente está passando tantos perrengues, né? Essa pois é. coisa essa quase que levaram para votação aquela lei da liberdade e responsabilidade, sei lá o quê, que, que hoje eu vi o Rodrigo Maia dizendo que ninguém aguenta fake news. 90% que fizeram uma pesquisa, né? 90% das pessoas detestam fake news. Mas queremos a liberdade de expressão. Falei, que bom, né? Porque eu não quero Ótimo. perder minha liberdade de expressão, né? Eu acho Não, que eu fico imaginando quem 90% são das as pessoas não pessoas. querem, né? Não Eu fico querem que imaginando, pensem Leda, por mim, né? quem são as pessoas que gostam de fake news, né? Fake news nada mais é que uma notícia fraudulenta, não? Assim, olha, 99% das pessoas detestam mentira, né? Ó, aquele 1% é lírico, né? Como diria o Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam, não é assim? É, Pesquisa mais sem pé nem cabeça, né? Você sabe que esse problema exatamente. das fake news, ele é uma realidade, né? Com certeza. Há sim estruturas organizadas que espalham notícias falsas. Eu mesmo sou vítima, tanto na esquerda quanto na direita, por ser um comentarista independente, de dossiês fraudulentos,
que contém erros biográficos, menções muito desairosas aí à minha pessoa, algumas mentiras factuais mesmo, suposições e elucubrações completamente conspiratórias e tal. Mas nem por isso, né, eu viro um carrasco da liberdade de expressão. A gente tem que separar as coisas, né? Você tem os mecanismos para restabelecer a verdade, né? Seja socialmente, seja midiaticamente, seja judicialmente, né? E mexer em liberdade de expressão é uma coisa muito perigosa, porque a gente está, em última análise, tratando de um direito humano, né? Então, quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, eles têm que exercer aí um protagonismo. E sabe o que ninguém fala, Leda, dessa história de fake news e de robô e não sei o quê? O que é o robô? Nada mais é do que um perfil que age de forma automatizada, né? Replicando conteúdo e tal. E realmente isso existe, né? Essas fazendas de rede social de replicação. Agora, as próprias plataformas, elas têm como identificar, Leda. Portanto, a responsabilidade maior são dessas megacorporações, que para fazer volume de tráfego, né, com finalidade comercial, eles aceitam e não têm um controle rígido desse tipo de perfil. E aí você vai ver, são perfis que fica um seguindo o outro, né, eles podem até ter milhares de seguidores, mas é tudo automatizado. Geralmente existe uma correspondência entre o número de seguidores e perfis seguindo, né? E são perfis que disparam milhares de tweets por dia. Óbvio que esses tweets são falsos. E eu conheço pessoas que já denunciaram esses perfis para as redes sociais, especialmente para o Twitter, e o Twitter lava as mãos falando que pode ser simplesmente uma militância. Então, existe sim uma conivência por parte dessas plataformas. Então, o problema é um pouco mais complexo que isso. Agora, acima de tudo, né, nós como liberais, né, como conservadores, né, Leda, a gente não pode adotar uma postura paternalista em relação ao grande público. A gente não pode parar de acreditar que a humanidade tem capacidade de se instruir, né, de ter uma dúvida hiperbólica a respeito das informações que lhes são apresentadas. Gente, pelo amor de Deus, tenha filtro. Busque informação em mais de uma fonte, né? Isso é uma questão educativa, né? Essa é a maior arma contra a fake news, né? As pessoas se informarem adequadamente. Claro, buscarem a informação. Sim. O Caio, você comentou a reunião dos ministros? Comentei, né? Imagina, impossível, né? Não tratar disso, né? Impossível não comentar, né? De novo, vamos voltar para os pilares básicos, né, do Estado Democrático de Direito, consagrados aí principalmente no artigo 5º da nossa Constituição, né, Leda? São invioláveis a intimidade, a privacidade, a imagem e a honra das pessoas, né? A partir do momento que o órgão máximo da Justiça Nacional faz terra arrasada, né, tábula rasa, desse dispositivo constitucional, a gente está numa situação muito perigosa. Porque, por mais que a reunião ministerial ela seja filmada, ela é filmada não com fins de publicidade, ela é filmada com fins de arquivo, né? Com fins, inclusive, de constituição de prova, né? Numa eventualidade, né? Mas nunca para ser exposto. A política pública ela é um ato oficial, mas as discussões que ensejam a política pública, isso não. Então eu acho que assim, coisas do âmbito privado, elas têm que permanecer no âmbito privado. A gente como sociedade, a gente tem que decidir de uma vez por todas que essas coisas da intimidade das pessoas, elas têm que permanecer reservadas. A gente não pode ter essa, vamos dizer assim, normalizar, né, a divulgação de informações de natureza privada, né? Eu sou ameaçado, muito ameaçado de exibição de prints, exibição de áudios, esse tipo de coisa. E eu fico imaginando, né, a pessoa que der, vamos dizer assim, que der importância para isso, que der relevância para isso, ela não está percebendo o fato mais contundente disso tudo, que é o mau caratismo de quem faz esse tipo de divulgação, né? Especialmente se não for para divulgar um crime, se for para divulgar uma opinião, se for para divulgar um desabafo, né? Aquela reunião ministerial, o que a gente viu, primeiro, é que existe autenticidade, né, nos políticos aí que compõem o ministério, no próprio presidente da República, no sentido de que não existe muita diferença entre o discurso que é feito a portas fechadas, né, do discurso público.
Mas a gente também viu uma série de desabafos, né? Por exemplo, eu vi agora que o ministro da Educação está indo prestar depoimento à Polícia Federal, né? Quando ele fala, ele faz aquele desabafo, né, sobre a interpretação que ele tem de Brasília, né, como ele está enxergando Brasília. E aí, num segundo momento, ele fala, olha, por mim, tinha que prender todos esses vagabundos, a começar pelo STF. Ele está simplesmente, ele não está fazendo uma ameaça, ele está vocalizando uma indignação. Ele está emitindo uma opinião, né? E emitindo uma opinião Você pode completamente... concordar ou não, mas é a opinião dele, né? Ele não falou, Exatamente. eu vou matar o ministro. Não, Aí não. sim seria grave. Ou seria muito grave. E não há que se falar em injúria, porque ele estava emitindo uma opinião a portas fechadas, né, para um grupo restrito, entre os seus pares, em tom de desabafo, usando uma palavra que o vagabundo é o que não trabalha, é o que comete crime, não é? Não é essa associação que a gente faz? Então, por exemplo, se eu acho que uma determinada autoridade pública é criminosa, ou seja, que ela cometeu, por exemplo, abuso de autoridade, crime de responsabilidade, se eu usar essa palavra, vamos dizer assim, de forma metonímica ou metafórica, ou o que quer que seja, ou como analogia, isso não necessariamente é uma ofensa. E outra coisa, isso só veio a público porque foi divulgado. E foi divulgado num inquérito cujo objeto é interferência possível da presidência em investigações policiais. Ou seja, não tem nada a ver com o objeto original do inquérito. Então, é literalmente para incendiar o país, para achar pelo em ovo, né? E a gente não pode... Imagina, o dia que nós não pudermos, entre pares, entre colegas, entre amigos, entre família, falar mal de um político ou de uma autoridade pública, ainda que de forma desrespeitosa, então esse mundo está perdido. Né? Você não pode ventilar, você não pode desabafar para ninguém, você vai guardar para você. Que é isso? Pois é, mas foi divulgado, virou um grande quiprocó, deu Sim. muita pauta, muita discussão, e ainda vai render muito, né? Porque tem o depoimento de todo mundo. Hoje eu vi uma entrevista de um empresário, e ele dizendo que não foi depor, e ele entrou com pedido para não depor, porque não leu o inquérito ainda. Ele não tem como, né? Eles não dão acesso aos Eles não advogados, dão não dão acesso ao acesso aos inquérito. autos. Não dão acesso aos autos para os advogados. Né? Isso é só um dos vários vícios desse inquérito, né? Esse inquérito tem vício de origem. Ele foi, vamos dizer assim, ele foi instaurado com base numa brecha legal, né? Extrapolando o conceito de crime praticado nas dependências do STF. Aí tem gente que fala assim, não, a internet veio depois da lei, portanto a abrangência aumenta. Isso é uma falácia, Leda, porque você sabe muito bem que os crimes contra a honra, eles podiam muito bem ser praticados na imprensa, que extrapola as dependências do STF, mas não é a isso que se refere o regimento interno. Então, primeiro, o inquérito nunca podia ter sido instaurado. Tá? Depois, o relator deveria ter sido escolhido, se fosse o caso, por sorteio. Não foi por indicação. Né? O ministro Dias Toffoli, presidente da corte, escolheu como carrasco da liberdade de expressão o senhor Alexandre de Moraes. E a partir daí, uma série de diligências e de atos processuais de claro abuso de autoridade. Acho que o mais notável deles foi a censura, né, a uma matéria de uma revista da imprensa nacional. Simplesmente... pois é. Simplesmente porque ela se referia a um documento que constava em processo oficial, que falava do amigo do meu pai. Né? Isso ali a gente pensando em e-mails trocados à construtora Odebrecht. O meu pai era um empreiteiro corrupto, o amigo do meu pai, um ex-presidente corrupto, e o amigo do amigo era supostamente um ministro da corte. Então você imagina o cara censurar uma revista, e mais, poucas pessoas lembram disso, mas também ano passado, Ledinha, ele não só censurou a revista, a matéria e alguns posts, como ele tirou do ar contas e perfis. Isso é uma censura à enésima potência. Então, é desse tipo de medida autoritária é esse tipo de medida autoritária que a gente tanto critica, né? E que, na verdade, tanto nos assusta. Eu sou um crítico vocal, né, do Supremo Tribunal Federal, praticamente uma voz solitária na imprensa nesse sentido. Então, pelo menos na TV.
Então, para mim, é claro que quando você começa a ver esse tipo de coisa, de arbitrariedade, olha, de verdade, por mais independente que você seja, por mais corajoso que você seja, poxa, eu tenho família, né? Eu preciso prezar, inclusive, pela minha segurança. Eu sei lá do que esses caras são capazes. Fazendo um desabafo aqui. É a verdade, porque é uma situação muito delicada, né? Quando você vê uma coisa saindo do prumo, você não sabe até onde que ela vai sair do prumo. Sim. Ninguém sabe, né? Ela saiu. Saiu Onde da passa linha boi, de... onde passa boi, passa boiada, né? Que é o nosso Eu maior não medo. sei o que acontece. Quando o presidente fez aquela observação de que decisão absurda não se cumpre, eu fiz uma crítica, né? Inclusive, citando o Goethe, tem uma frase muito legal, né? Que um pouco de injustiça é preferível à desordem, né? Explicando como a justiça, por ser um valor superior, ela depende da prática reiterada e da disciplina de valores menores, como a ordem e a segurança, né? Agora, você tem algumas situações, né, de invasão de prerrogativas entre poderes. Você tem um Supremo Tribunal Federal que chega a obrigar a presidência da República, né, quase chegou às vias de fato, para obrigar a presidência da República a exibir exame de saúde, de novo, violando a questão da privacidade. A gente passou muito perto de ter apreensão, né, do celular presidencial. Esse tipo de coisa não chega a ser motivo para uma desobediência formal, mas são pequenas coisas que deixam a gente com medo, né, do ditado popular, onde passa boi, passa boiada, na é verdade. Assim, qual que vai ser o próximo abuso de autoridade, a restrição às liberdades, esse tipo de coisa, né? Você vê que eles falam tanto, é muito aquela máxima leninista, né? Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Eles estão se esforçando tanto para provar que a presidência da República teve uma interferência indevida na Polícia Federal, mas foi justamente o ministro do STF que blindou os seus delegados escolhidos de qualquer troca, né? Então ele já liminarmente, por assim dizer, falou, olha, aqui nos delegados do inquérito ninguém mexe. E vamos lembrar que ele não só escolheu os delegados, como tem delegado da Polícia Civil lá, que é completamente fora da jurisdição dele. Também ninguém fala disso. Então uma coisa assim, raramente se menciona esse delegado da Polícia Civil. Mas está lá. Está lá. E assim, é um abuso de autoridade atrás do outro. E isso mostra para a gente, Leda, como é importante a questão da reforma política, principalmente no sentido de restabelecer o equilíbrio entre os poderes e criar mais mecanismos de controle para o Supremo Tribunal Federal. Você tem pessoas aí com cargos vitalícios, né, até os 75 anos, né, vamos dizer assim, eu sei que é contraditório falar isso, mas enfim, eles são indemissíveis até os 75 anos, só por causa natural, vamos dizer assim, ou por renúncia voluntária, né, ao mandato. Eles não têm nenhum controle constitucional, além do impedimento, né, do impeachment, que por sua vez depende do Senado. Nem um voto, né, também. Né, não são eleitos. Sem voto, né? E assim, eles não têm um mandato por tempo definido, então eles têm só um limite temporal, que é esse de 75 anos e mais. Você não tem medidas intermediárias, né, de controle, ou mesmo até de punição, de advertência, você vai direto para o impedimento, e quem pauta isso é o Senado. Só que o Senado, por sua vez, é julgado pelo STF. Então fica um cabo de força. Fica um cabo de força muito equilibrado. E esse é um problemaço, né? Eu sou a favor de critérios um pouquinho mais rigorosos, né, para nomeação dessas figuras aí que vão compor a cúpula do nosso judiciário. É um absurdo a gente ver tantos advogados partidários, né, lá na nossa Corte Suprema, e além disso mandatos um pouco mais curtos. Eu acho que no Brasil isso funcionaria bem. 10 anos é mais que suficiente para a pessoa deixar a sua marca lá. A marca, é verdade. Mas no Brasil tudo atualmente tem partido, até remédio, né? Porque a cloroquina virou essa OMS, por exemplo, é uma coisa muito questionável. Hoje Sim. Ela de novo recuou, quer dizer, ela já recuou do isolamento, ela já recuou da cloroquina, agora ela vai pesquisar de novo, porque ela foi desmascarada nessa pesquisa, né? Sim. Eu conversei com vários médicos brasileiros que falaram, essa pesquisa é louca, não tem sentido. E agora, de tantas queixas, ela voltou atrás, né? Nós, como não somos especialistas... ficou seguindo a ciência.
em nome da Entre aspas, ciência, né? né? Entre aspas. Nós, como não somos especialistas, né, Leda, em infectologia, em medicina, em farmacologia, o melhor que a gente consegue fazer, né, e com a experiência e com o ceticismo que estar na imprensa traz, é tentar olhar os números e identificar o que é fato e o que é narrativa. Né? Quando eu vejo que a maior seguradora de São Paulo, né, seguradora líder, que tem 460 mil idosos segurados, entre eles 117 mil idosos acima de 79 anos. Olha o tamanho desse problema, certo? Conta apenas com 8 hospitais, 3 deles dedicados à Covid, e está conseguindo reduzir a taxa de letalidade no grupo de maior risco de 15%, que é o número da OMS, para menos de 10%. E com toda essa massa de segurados a qual eu me referi, consegue fazer a gestão com 100 leitos de UTI? Isso é a prova de que alguma coisa eles estão fazendo certo. Né? Se você pensar do ponto de vista empresarial, é um milagre eles não estarem quebrando. Né? Já começa eles daí. Levaram um susto, né? O Prevent Senior levou um susto no início. Levou um susto levou no tranco início. feio. E eles criaram um protocolo. Eu vou conversar sábado com a geriatra-chefe do Prevent Senior, que é uma médica de 40 anos, e marquei com ela sábado agora. 5 horas. Vai ser ótima conversa, não vou perder. Esse protocolo que eles estão conseguindo, porque eu já entrevistei vários médicos sobre cloroquina, quem está usando corticoide, quem está usando a cloroquina, já fiz várias entrevistas. Mas eu quero conversar com ela sobre essa mágica que eles estão fazendo, né? Porque eles estão fazendo uma mágica. Eles estão também com a oportunidade de fazer o teste clínico conforme a coisa vai se desenrolando. E eles tiveram um estudo em que foi possível fazer o que eles chamam de teste AB, porque devido aí ao alarmismo, né, da imprensa e até de algumas autoridades médicas, muitas pessoas estavam se recusando a tomar a cloroquina. Então eles conseguiram comparar a evolução entre os pacientes. Assim, a conclusão que eles me passaram é que o uso da hidroxicloroquina combinada à azitromicina, né, no começo, então nos primeiros dias de infecção, ele de fato dá uma sobrevida aí ao paciente, permite que a carga viral baixe e que o sistema imunológico dele trabalhe com mais tempo, né, tenha mais tempo aí para se reestruturar. E além disso, eles dão um coquetel para a imunidade, né? Então ferro, zinco, alguns aminoácidos, esse tipo de coisa. Eu achei extremamente interessante, porque assim, os números são os números. Se a gente tem que pensar que a gente está falando de uma cidade aí de 12 milhões, né, às vezes 13 milhões de habitantes, e 500.000 está segurado por essa empresa. Né? Então é um desafio tremendo, isso está dando certo. Né? Eles têm um hospital, pode perguntar para ela, eles têm um hospital lá na Brigadeiro, 500 leitos, que não foi ativado, não precisou. Nossa, então, assim, eu não sabia disso. Pois é, e aí a gente tem que ficar ouvindo do secretário de saúde municipal que o sistema, ele insinuando que o sistema aqui em São Paulo estava prestes a colapsar. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. Você vê, bastou eles fazerem convênio com 11 instituições privadas, que a taxa de ocupação despencou de quase 90% para, sei lá, 65%, 63%. Que é a coisa mais óbvia para ser feita, né? Até a questão dos hospitais de campanha, isso aí é super desnecessário. Vai ser um coronão, um covidão à vista, vai né? Ser um covidão. E tomara, a gente falou muito pouco do novo diretor-geral da Polícia Federal, mas eu retomei algumas falas dele de palestras anteriores, e ele falava assim, o corrupto é muito mais perigoso que o bandido. Corrupção mata muito mais que o crime. Eu acho que esse é o mindset, essa é a mentalidade que eu quero ver no diretor-geral da Polícia Federal. Eu acho que todo mundo vai ter muito trabalho no Brasil, porque as manifestações estão chegando aqui, os antifas. Né? Você viu pois o que aconteceu já? Perdão, não ouvi, Leda, cortou. Você viu o que aconteceu em Curitiba? Certamente você viu, né, as imagens. Exatamente. Queimaram a bandeira do Brasil, quebraram. Depois os lutadores foram lá e colocaram a bandeira de novo. Você viu? Liderado por um lutador do UFC.
para mim isso daí é o que mais assusta, né? Assim, você queimar a bandeira da pátria, ela tem um simbolismo que transcende causas partidárias, né? É um desapreço, imagina, como conservador, né? A pátria, ela representa a história dos nossos antepassados, né? E a gente não cobra a perfeição da humanidade, mas a gente respeita os nossos antepassados, né? Os nossos avós, os nossos pais, gente que trabalhou, gente que sofreu muito para a gente estar onde a gente está, e geralmente a gente está melhor do que a geração anterior. A gente vive com mais conforto, a gente vive com mais segurança, a gente vive com menos dor, inclusive, né, do que os nossos antepassados. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de desrespeito, né, de queimar a bandeira do Brasil, especialmente porque costumam ser jovens fazendo isso, né, é uma pena, porque isso é um retrocesso do ponto de vista do ponto de vista humanitário mesmo, né? O Brasil como conceito, como pátria, enfim, qualquer aspecto que você vai imaginar, ele não merece ser queimado, né? Não, no máximo, ele merece ser melhorado, né? Principalmente em respeito às pessoas maravilhosas que habitam esse país. Então, quando a gente vê isso, e assim, esse negócio do antifascismo, né? Se assemelhar tanto ao fascismo na busca pelos seus ideais utópicos, né? O fascismo é justamente isso, ele admite a violência como forma de suprimir a divergência política, né? Ele admite, que você silencie vozes no debate público. Isso é fascista. Então, a partir do momento que ele despreza, né, as regras constitucionais, os direitos e garantias fundamentais. Então, você pode ver, a nossa Constituição, ela é muito clara em condicionar a livre manifestação do pensamento, né, a vedação do anonimato. Então, quando você vê essas pessoas mascaradas, né, na verdade, chama de antifas, poderia chamar de black blocs, tanto faz o nome que você dá. Você vê essas pessoas mascaradas, elas estão violando, elas estão abusando, né, desse direito, né, pelo qual tantas pessoas lutaram tanto, né, o direito de liberdade de expressão. Né? Então, tá tudo errado. E é uma palhaçada, né? Na verdade é ridículo a imprensa tratar manifestações de pessoas mascaradas com comportamento violento como se elas tivessem qualquer aspecto democrático. Elas são a negação da democracia. Democracia é o que eu faço todo dia, indo divergir, na medida do possível, respeitosamente, com alguém que tem opiniões diametralmente opostas da minha. E isso é democracia. Uhum. E isso é muito mais efetivo do que sair atirando pedra em quem pensa diferente de você, agredindo o policial, depredando patrimônio público e saqueando loja. E você arrisca um palpite para fazer uma conexão entre isso que está acontecendo, começando a acontecer, que domingo promete ser, né, um evento mais forte, com essas manifestações, com essa infiltração dentro das manifestações antirracistas pelo mundo? Tem uma conexão isso? Olha, eu acho que, bom, existe sim um movimento global de reação à onda o pessoal chama de onda conservadora, eu chamo de onda de realismo, né? Que tomou conta da política mundial. Porque o que a gente percebe foi uma reação daquela população que em inglês a gente chama de disenfranchised, né? Então, aquelas pessoas que não estavam se sentindo representadas, especialmente a classe média, né? O pagador de impostos e tal, que cansou de viver uma realidade paralela, né? Na qual ele contribuía e não se sentia representado, né? Pelas elites políticas, as elites burocráticas e esse tipo de coisa. Essas infiltrações para causar uma desestabilização, elas são muito previsíveis. Né? Você vai lembrar que nas jornadas de junho, né, de 2013, houve dois movimentos, um oficial, um oficioso, para esvaziar essas manifestações. Né? O primeiro foi o Mais Médicos, lembra? Então, como uma forma de resposta a esses anseios difusos da população,
é anunciado o programa Mais Médicos, que foi comprovado pelo jornalismo investigativo que já estava pronto para ser implementado. Era só questão de achar um pretexto para justificar, pulando o Congresso Nacional, né? Então, via contratação de um organismo internacional, que foi a OPAS, a transferência de renda do Brasil, né, do pagador de impostos brasileiro, para uma ditadura, que foi a ditadura castrista lá em Cuba, né? Então, isso daí foi uma verdadeira vergonha, mas muita gente engoliu a história, né, do Mais Médicos. Você vê que o sistema de saúde continua funcionando, independente dessa política. Né? Pois é. Então, esse foi um movimento. O outro foi a infiltração dos black blocs nas manifestações. Né? E, inclusive, se vocês retomarem, né, pesquisem aí, havia sim partidos ligados à extrema esquerda muito relacionados a essas lideranças violentas, né? Inclusive textos oficiais assim no site dos partidos falando que era importante dialogar com essas pessoas, etc, etc, etc. Então, esses movimentos violentos, o presidente fez muito bem em desaconselhar a participação dos manifestantes que na direita tem se notabilizado por manifestações pacíficas, né? Não tem que fazer frente a esse tipo de debate, sabe? Quando de embate, né, na verdade, quando o diálogo ele pressupõe o respeito do seu interlocutor. Então, na impossibilidade de diálogo, é melhor você nem se apresentar. Até porque essas manifestações de caráter violento, elas não têm o menor apelo popular, né? E eu vejo, sim, uma conexão entre forças políticas que querem promover a instabilidade e esse tipo de manifestação. A campanha para 2022 está mais do que declarada, né? Evidentemente, sim. O Moro é candidato. Eu perguntei ao Mandetta se ele é candidato, ele não me confirmou. Mas eu fiquei com a impressão que sim. Não sei se é a presidência da República, mas... Não sei. Mas o Moro é a presidência da República, com certeza, né? O Witzel, o Dória, tá todo mundo... E todo mundo usou, de certa forma, essa pandemia. Ou de certa forma, ou de todas as formas. Sim, não é? Sim. Ficou uma coisa muito misturada com essa luta política, né? Com essa visão de 2022. Eu acho que aqui tem um aspecto importante para a gente considerar. A gente está no olho do furacão, né? A gente está vivendo a onda da pandemia, né? Querendo ou não, é uma tragédia humanitária. A gente tem recorde, né, de óbitos, recordes diários de óbitos. Isso daí é uma tristeza muito grande e esse é o contexto que a gente está vivendo agora. Vai ter uma segunda onda, que é a onda da recessão econômica. Espero que seja da recuperação econômica, né? Peço perdão aí por ser pessimista, foi um lapso de comunicação, mas você tem a parte da recuperação econômica, que é uma coisa que pode levar muitos anos, né? E isso no contexto de um país em desenvolvimento, que tem bolsões de miséria, esse tipo de coisa. Essa vai ser a verdadeira história brasileira, né? Então, passada a pandemia, quando, graças a Deus, nós tivemos aí tratamentos e, eventualmente, uma vacina, tem gente que promete essa vacina até o final do ano, a gente para de se preocupar com esse risco imediatíssimo, né, que é a Covid-19, e começa a sentir os efeitos da recessão econômica. Com o risco, inclusive, depois da terceira onda, que é a perda de liberdades, né? Afinal de contas, se você parar para pensar, o mesmo governo chinês tem sido muito efetivo em fazer uma propaganda da sua efetividade no combate a crises, né? Já parou para pensar isso em termos de propaganda mundial? Né? Então, quando eu olho nesse contexto, eu acho que o mais importante na questão da pandemia vai ser a situação econômica do Brasil e quem o brasileiro vai responsabilizar por isso. Tá? Assim, a gente tem duas narrativas aí bem claras, né? Tiveram as lideranças políticas que vibravam aí na frequência do medo, né? E do alarmismo e advogavam aí uma paralisação econômica na contramão, inclusive, do que recomendou a OMS. Ninguém fala isso, Leda. Na contramão do que recomendou a OMS para países pobres em desenvolvimento, né?
Afinal de contas, é muita ingenuidade achar que dá para você estabelecer uma quarentena horizontal, ou um isolamento social numa comunidade carente no Brasil. Né? Vamos falar aí em bom português, numa É uma favela. ironia isso. Assim, é uma loucura imaginar um negócio desse. Né? E mesmo em São Paulo, né, você vê essa aqui, eu moro aqui na capital, a cidade mais rica, mais pujante do Brasil. Você tem aqui só na CPTM e no metrô, você tem 2 milhões de passageiros diários, isso durante a pandemia, tá? Com 50% de isolamento social. Fora o pessoal que anda de carro, fora o pessoal que anda de ônibus. Isso numa cidade de 12 milhões de pessoas. Para onde que as pessoas vão depois de um dia de trabalho? Elas voltam para as casas. E onde que se dá a maioria dos contágios? Segundo o governador de Nova York. Em casa, 2/3. Então, assim, será que essa paralisação econômica, esse isolamento de 50%, que foi a efetividade média, né, do isolamento aqui em São Paulo, será que ele foi efetivo? Ou ele simplesmente condenou a nossa sociedade ao pior dos dois mundos? O contágio com a paralisação econômica. Né? E quando a gente começa a ver os números que a Unicef alerta para mortalidade infantil, que a FAO alerta para a fome, né? Um estudo na revista The Lancet, publicado, mostra de aumento de desemprego, a correlação direta entre aumento de desemprego e aumento de mortalidade em população jovem e adulta, tá? Acima de 15 anos. A hora que você começa a juntar essas pontas e você fala assim, não, peraí, a projeção é que o desemprego dobre, que a gente tenha mais de 12 milhões de novos desempregados. Nossa. Assim, a perda de renda é violenta, e já que a gente estava falando aí de um seguro de saúde, você imagina, Leda, que quando as pessoas ficam desempregadas, elas e às vezes a família delas perde acesso a plano de saúde privado. Uhum. Ou seja, todas essas pessoas, Então, uma massa de pessoas recorrendo ao SUS, que por sua vez vai estar sucateado. Porque o governo está falando, o PIB tá caindo nominalmente, a nossa estimativa é 20 bilhões de reais por semana. E aí a arrecadação lá embaixo, e o governo federal ainda vai ter que bancar a queda de arrecadação de ICMS e ISS dos estados e municípios sem nenhuma contrapartida de responsabilidade fiscal. Então, quando você tem essa situação... mais o auxílio emergencial, que agora parece que vai ser prolongado por mais 2 meses, mesmo pela metade. Sim. Porque é super legítimo, mas é uma despesa que tem que ser considerada. Com certeza, né? Com certeza. Aliás, ontem, eu acho importante falar isso, a gente traz sempre a gente sempre tenta dar uma importância para o debate, né, para a troca de ideias, né, Leda? Ontem, no debate, o meu debatedor, né, o doutor Augusto de Arruda Botelho, ele trouxe umas informações se não me engano, do Instituto Locomotiva, que fez uma pesquisa, e com base nessa pesquisa, eu acho que houve uma estimativa da quantidade de famílias de alta renda fazendo uso desse auxílio emergencial. Leda, isso é uma vergonha. Né? Isso é real mesmo. Eu chego a pensar que tem alguém mentindo para mim, porque eu não posso imaginar isso. Eu também, assim... É claro que tem as fraudes, por exemplo, o Sim. filho do Bonner foi uma tramóia de alguém, não foi do Bonner. Né? Alguém botou os dados do filho dele lá, provavelmente de má fé. Sacanagem, né? Lógico. Claro que era. Estamos todos sujeitos a isso, né? Estamos todos sujeitos, mas agora são milhões, né? 6 milhões, não sei quantos milhões, aí você fica... É assustador, vê que, né? Que as pessoas são... O que é isso, hein? Não ter noção do que o público é nosso, não ter noção de país, de falta de cidadania. O que é que leva milhares e milhares de pessoas a darem esse golpe? Que é um golpe. Eu acho que essa cultura, essa cultura egocêntrica, né? De você achar que o mundo gira em torno do seu umbigo, e só porque você teve uma perda, né? E assim, acho mais de 50% das pessoas, acho que quando eu vi uma pesquisa, já estava oscilando em 70% das pessoas alegaram que tiveram alguma perda financeira na pandemia, né? Então, só pelo fato de você... Se a gente levar... Todo mundo teve uma perda, né? De patrocínio, ou de dinheiro, ou de negócio, ou de coisa que você ia fazer e não vai mais. Todo mundo. Exatamente. É geral isso. A proporção é que é diferente. E aí as pessoas se sentem no direito de reaver isso de alguma forma, né?
porque as pessoas esquecem, né, que o dinheiro público é dinheiro do público, né? E principalmente num sistema tributário que ainda não é bem balanceado, como é o caso do brasileiro, né, que ele é muito pouco progressivo, ele é bem regressivo, na verdade, né? Então você tem proporcionalmente o pobre pagando uma carga tributária maior. É de uma crueldade absurda você fazer uso de um benefício governamental, né? A nossa luta vai justamente no sentido de combater esse tipo de privilégio, né? Então, eu fiquei chocado com essa informação. Confesso também que isso requer mais apuração, porque os números realmente impressionaram. São muito Mas grandes. ainda que seja 10% do que foi divulgado, sabe, Leda? Aquela história, né? Onde há fumaça, muitas vezes há fogo. Né? Pode ser um foguinho, mas se for um foguinho já é um absurdo tremendo. Já é mau caratismo, né? Me chocou tanto a ponto de repercutir essa informação aqui também em tom de desabafo. Então, praticamente uma terapia essa live com você, Leda. Que bom que a gente está podendo Tô fazer com uma isso. figura maternal, você sempre foi muito querida comigo. Eu acho que é bom a gente poder fazer isso, né? Poder dizer essas coisas. Sim, pois é. Agora, não tinha como evitar isso, né? Porque os dados, o CERPRO que está checando, é um computador que está checando isso. Não tem como. As pessoas esquecem, É. né? Quando nós vamos falar por exemplo, dos desafios, né, do governo federal. Leda, imagina, quando a gente fala em auxílio emergencial, o foco é atingir as pessoas mais vulneráveis. Claro. Né? Então, é impactar positivamente as pessoas mais vulneráveis. Muitas dessas pessoas não têm conta. Então, é um desafio hercúleo você bancarizar milhões de pessoas. Não, Né? os números são extraordinários. Eu entrevistei o presidente da Caixa. 57 milhões de pessoas. Teve uma hora que ele emitiu, sei lá, 4 milhões de cheques, 500 mil voltaram. Quer dizer, todos os números são gigantescos. É tudo superlativo, exatamente. Tudo superlativo. E aí vem um monte de gente e vai fraudar esse esquema que foi tão sofrido, né? Porque aquelas pessoas na fila da Caixa Econômica. Nossa, é muito triste muito isso. Muito constrangedor, muito humilhante tudo, né? Sim. E não tem outro jeito, porque as pessoas também são muito simples, elas não têm internet, porque não têm acesso mesmo. Tem algumas iniciativas. O banco está lá, porque é assim, é uma cultura mesmo assim. Algumas a conta iniciativas. Da Caixa sempre foi a conta do pessoal mais pobre, né? Uhum. Algumas iniciativas muito legais, assim, por parte do empresariado, né? Esses filântropos que começaram a organizar, inclusive, cesta básica, uma cesta básica contra a fome, que é uma cesta básica adaptada realmente para manter aí um consumo calórico, não é aquela cesta básica padrão, né? A gente vê uma série de iniciativas. Eu conheci uma chamada Caça Fome, que é bem interessante, quem quiser pesquise, porque vale a pena. E assim, a gente vê também o melhor do brasileiro surgir nesses momentos de crise. Só que essa questão de filantropia, assim como o assistencialismo do governo, tem um certo limite, né? Quando a gente teve aquele episódio daquela coalizão de setores, de segmentos da indústria, visitando a presidência da República e depois visitando o STF para dar um choque de realidade, né, no ministro do Supremo Tribunal Federal, eles foram muito claros, né? Falam assim, olha, a indústria brasileira, tudo bem, a atividade essencial está liberada, mas está operando com 60% de ociosidade, e a gente está com uma crise de demanda, porque as vendas de abril foram metade das vendas de março. Né? Então não adianta nada você estar produzindo se você não tem mercado interno, principalmente no Brasil, né, cuja economia depende sim do mercado interno. Então a gente tem que ir gradualmente fazendo essa reabertura econômica sem medo de viver, porque, Leda, o que de fato vai determinar se uma sociedade, se uma região, se uma atividade econômica ela está pronta para essa reabertura, dentro de protocolos responsáveis de segurança, etc., é o seguinte: o sistema de saúde está colapsado? Sim ou não? Se ele não tiver colapsado, e se você tiver motivos para acreditar que ele vai aguentar, a gente tem que fazer a reabertura econômica. Nós não somos um país rico, a gente não pode se dar ao luxo de ficar trancado em casa, porque o fique em casa é morra em casa para muita gente. Né? Pode ser não no curtíssimo prazo, mas muitas vezes no curto prazo. Né? É desesperador. Eu não sei se você teve a oportunidade de conversar com oncologistas sobre a pandemia. Eles estão desesperados,
Porque o câncer, né, o combate ao câncer, ele depende essencialmente de diagnóstico precoce. Você imagina quantas milhares, centenas de milhares de pessoas que não estão indo ao médico fazer os exames, né? Ou quanta coisa que está atrasada, quanto procedimento eletivo, quanto check-up que não está sendo feito, né? Então, a Porque gente... está todo mundo com medo, né? O medo exatamente. está dominando. Né? Não tem estrutura, esse tipo de coisa. E enfim, a gente tem que viver e, de certa forma, incentivar a imunização de rebanho, né? Tomando muito cuidado com a população que é vulnerável, né? Então, são os mais idosos, os imunodeprimidos, quem tem comorbidades. A gente já sabe, né, qual que é o público que corre maior risco e cabe à sociedade proteger essas pessoas, de fato, esperando possivelmente um tratamento e, quem sabe, até uma vacina. Mas enquanto isso não acontece, poxa, as crianças têm que voltar à escola, as pessoas têm que voltar a trabalhar, né? As coisas têm que abrir de novo. Porque do jeito que está, a gente fica adiando aí essa situação ad eterno, o contágio continua acontecendo, né, num ritmo até acelerado na casa das pessoas, e enquanto isso as pessoas estão sem trabalhar. Isso pode ter consequências aí, inclusive em termos de vidas humanas, muito, muito piores. Né? Agora, e o desesperador, eu estou falando isso há meses, né? Muitas vezes sendo ridicularizado na internet. E aí você vê agora o governador, o vice-governador e até mesmo o prefeito de São Paulo concordando que na semana em que se atinge o recorde de óbitos, a gente está falando em flexibilização. Exatamente. Então, que ciência é essa? No Rio também é a mesma coisa. No Rio ainda tem agravante, né, Leda, e da falta corrupção. Plano, né? Falta projeto, falta plano de ação. Hoje o Crivella liberou, juro, 14 mil camelões e manteve o comércio fechado. O outro faz um rodízio que não 2 dias já se viu que não ia funcionar. Nossa, todo mundo avisou esse negócio do rodízio, esse negócio do rodízio foi uma coisa, né? Um negócio absurdo, quer dizer, não sei por que não pensam, né? É uma coisa Eles que jogaram me chama 250 atenção. jogaram 250 mil passageiros a mais no sistema de trens e metrôs da Grande São Paulo, né? Então, isso em termos de contágio, né? Só que, por exemplo, quando eu fui comentar, inclusive quando eu comentei o carnaval, que foi uma tremenda irresponsabilidade, dentro da lógica dessa narrativa deles. Quando eu fui comentar, eu falei assim, eu não vou ser hipócrita e falar que por causa do rodízio várias pessoas vão morrer, porque não é isso. O sistema aqui não está colapsado. São Paulo, assim, em termos de UTI, Leda, tem mais UTI por 100 mil habitantes do que qualquer nação desenvolvida do mundo. Tá? A gente está falando Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Jura? Por causa da infraestrutura privada e pública. Primeiro que a gente tem o SUS, né? Que é um modelo de saúde universal que é raro de você ter aí pelo mundo. Então, por exemplo, mesmo Estados Unidos... provou a eficiência, né, nesse período. Pois é, funcionou muito bem. E além disso, você tem o sistema particular. Então, se fosse só o SUS, o Brasil já estaria na frente da maioria dos países europeus. Você junta com os leitos particulares, aí você tem 40 leitos a cada 100 mil habitantes. Pra você ter uma ideia, a Alemanha tem, acho que 29, Estados Unidos é 34. Então a gente está realmente no local mais seguro do mundo em termos de disponibilidade de UTI. Muito diferente de outras regiões, como por exemplo o norte do Brasil, né? Que a gente via que tinha menos de 100 leitos de UTI num estado lá determinado. O Amazonas todo tem 138 leitos. Aí não tem como. Parece todo o estado, né? Aí não tem a menor condição. O que não pode, o que é um crime, né, em termos de gestão pública, especialmente nessa altura do campeonato, né, passados aí quase 3 meses de pandemia, é uma pessoa falecer porque não teve acesso a tratamento de saúde. Isso é um crime, né? Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Agora, as outras mortes, né, decorrentes aí literalmente de causas naturais, isso, infelizmente, enquanto a gente não achar uma cura, enquanto a gente não achar uma vacina, né, e cabe às pessoas que são mais vulneráveis, né, pelas suas condições físicas, buscarem segurança, né, e as famílias protegerem. Né? Aqui em casa a gente tem um monte de protocolo para proteger os nossos vulneráveis aí, amados do coração. Né? A gente fica
Eu marquei essa geriatra por isso. Eu quero saber quando é que os velhinhos vão poder sair de casa, entendeu, cara? Eu Vai ser tenho a uma sensação que eu consulta não vou sair nunca mais. Eu falei isso para ela, eu quero te entrevistar por isso. O meu pai é idoso. O Duda está me dizendo aqui que o Sami É, Dana falou hoje no Pânico que essas mortes que estão ocorrendo agora, que são bastante numerosas, são da época do rodízio, porque faz parece que sentido. leva, em média, 24 dias depois que a pessoa é contaminada para ir a óbito, que dá mais ou Faz todo menos esse sentido. período. E Faz ele todo faz sentido. contas, né, o tempo todo. É. Faz sentido, né? Você acelera o processo, porque assim, é uma questão estatística. Quanto mais pessoas forem contagiadas, mais pessoas virão a óbito, né? É uma doença que tem uma letalidade baixa, mas que é exponencial em função da idade, das comorbidades, as coisas que a gente já falou aqui. Então, se você expõe mais pessoas a esse risco, você vai ter sim mais vítimas fatais, né? É quase uma relação matemática. Só que isso provavelmente aconteceria de qualquer forma. Chega a ser até um pouco trágico e eu não queria dar um aspecto duro para essa fala, mas assim, a gente está falando de uma doença nova, né? Então, as pessoas que forem muito vulneráveis, né, e que contraírem essa doença antes de um tratamento, antes de uma vacina, infelizmente, a chance delas perecerem é enorme, né? Então, esse que é o cuidado que a gente tem que tomar. Quando você desnecessariamente, porque aquilo foi desnecessário, né? Você tirar as pessoas dos veículos e jogar em aglomerações, isso é absolutamente desnecessário. Porque a pessoa não teve nenhum ganho real, né, nos outros aspectos econômicos. Então a gente fala assim, ué, mas não era você que queria flexibilizar a economia? Sim, mas é por uma questão, Racionalmente. racionalmente, por uma questão de necessidade. Não tinha necessidade nenhuma de jogar essas pessoas numa aglomeração, né? Então é um Tudo movimento muito mal planejado. absolutamente equivocado, mas assim, as urnas também estão aí para penalizar os maus gestores públicos. Tomara que o brasileiro lembre, né? Porque o carioca tem uma dificuldade enorme de lembrar Nossa, na mas hora isso de vai ser votar, né? inesquecível, Por sabe? isso Porque que assim, é recorrente a situação do Rio. Fica cada vez pior. É no Rio, na Rocinha, especialmente, que está a maior taxa de mortalidade por tuberculose do Brasil. E nossa, os números quase que batem com o número do coronavírus. Quando nossa, eu vi estatísticas assim, de tão forte que é a coisa. Imagina, com o coronavírus, todo mundo trancado em casa, naquela umidade, muito subsolo, muita viela, sem janela. Olha que inferno isso. nossa, muito E ruim, sem né? dinheiro, sem alimentação direita também, né? Uma alimentação de qualquer jeito, né? Para As matar a pessoas, fome apenas. Né? as pessoas não atinam para isso. Quando você tem a pauperização da sociedade, o empobrecimento das pessoas, você perde muito em qualidade de vida. E parece Claro. que qualidade de vida não é um conceito de blogueira, de Instagrammer, né? Não é isso, não é health and lifestyle, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de perda nutricional, a gente está É, falando de perda de sono. Sono é muito importante, Leda. Né? A todos gente os sabe o que médicos tira o nosso falam sono. isso. É, sono é uma questão muito importante, de descanso. Aí você tem as doenças modernas, né, relacionadas a estresse, né, Todas. as doenças psicológicas, tudo isso vai agravando a situação e aí de repente você tem quadros aí vasculares, cardíacos e tal, e por aí vai. E esses são os grandes vilões, né, vilões da história. E é muito engraçado porque o coronavírus, ele escancarou, eu acho que, porque a gente tem que tentar extrair coisas positivas disso, né? Nem que seja um choque de realidade. Ele está escancarando para o brasileiro o sucateamento do sistema. É essencial a gente atinar para isso, né? Porque ele mostrou, isso é uma realidade. Muita gente fala assim, cara, o sistema de saúde ele sempre teve fila, né? No Rio de Janeiro, né, que você citou, eu Sempre. lembro, isso é manchete há, sei lá, 3 décadas, né, Leda? Macas no corredor do hospital, cadeiras, as pessoas doentes sentadas em cadeiras, sem Sim, macas, jogadas no chão. sim. Toda hora tem isso. Então, Escancarou isso, escancarou as nossas diferenças sociais também, né? verdade, Ficaram verdade, muito claras, né? exatamente. Tomara que a gente aprenda alguma coisa com isso, né, Caio?
Olha, eu A assim, gente, população inteira, né? Quem vai votar e quem quer ser votado. pois é. E a gente, bom, tem as questões de combate às situações emergenciais. Eu acho que filosoficamente se aprende muito com uma situação dessa, né? É, a gente tem os nossos planos, né? Eu sempre falo, é uma frase muito legal, é que o homem planeja e Deus ri, né? A gente, a gente acha, a gente tem essa falsa sensação de controle, né? De que a gente é senhor da própria vida, e aí vem uma situação dessa, uma situação de força maior, e Nossa. junto com várias outras situações de caso fortuito, e elas conduzem aí a nossa vida para um caminho absolutamente diferente. Eu acho que todo mundo, em maior ou menor grau, está passando por uma transformação significativa desde a pandemia. E bom, eu prefiro sempre focar nos aspectos positivos, né? Eu estou com uma convivência muito mais próxima com a minha família, né? Inclusive o meu pai, ele é idoso e tal, mas ele é um idoso muito corajoso, né? Ele não abre mão de se exercitar, ele anda todo dia, né? Ah, é? E anda todo dia. A gente tem a sorte de morar do lado de uma praça que não foi fechada pelo arbítrio dos nossos governadores e prefeitos ainda, Opa, né? escapou, né? Pois é, escapamos. E eu ando com ele, e tem sido, por exemplo, tem sido um ritual delicioso, né? De conhecer, de reconhecer o seu pai, né? Então tem sido uma oportunidade incrível. Então eu me apego a esses pequenos momentos, né? É, tem que se Para apegar mesmo para sobreviver, né? Para para ficar ir, to, melhor. para ir Ô, tocando a vida. Caio, você Mas tem vontade de ser político? não, Leda, eu não tenho essa vontade. Não. Eu sei que muitas pessoas duvidam disso, né? Mas eu acho que isso daí é uma questão de vocação. Para mim é uma questão de chamamento, né? A vocação para o serviço público é uma coisa que eu levo muito a sério, sério e admiro, né? Naquelas pessoas que eu identifico isso, e não apenas um oportunismo, esse tipo de coisa, eu valorizo bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer raras pessoas com essa vocação, então com um senso de retribuição muito grande, né? E ainda não é o meu caso. Eu não tive esse momento aí de iluminação ou essa epifania ou alguma coisa do tipo. E eu estou muito satisfeito com o tipo de contribuição que eu estou dando ao debate público. Ontem eu fui surpreendido ali no WhatsApp, Leda. Eu comecei a receber um gráfico que mostrava, em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro, aí depois o Felipe Neto, aí depois a Anitta, aí o Luciano Huck, o Lula e eu. Né? Uau! Enfim, aí eu fui ver o que era. Primeiro ficaram chegando os gráficos, parabéns, eu não entendi direito. E depois chegou uma notícia, foi uma notícia repercutida, se não me engano, pelo Globo, e fizeram um levantamento das personalidades mais influentes na política nacional. Nossa, que bom! Eu E, estou entrevistando uma delas, olha aí. pois é, mas o meu susto é que, assim, como, enfim, esse clima de animosidade, polarização, não é um ambiente muito saudável. Você vai ver que eu tirei o pé do acelerador, sabe, em relação a redes sociais, essas coisas. E mesmo assim, figurar atrás de um ex-presidente da República, né, que se diz mais do que uma pessoa, que se diz uma ideia, isso, E isso também me apresentador de deu. televisão, cantora, as Pois pessoas é, que normalmente são os grandes, né? pois é, e Tem os assim, na grandes direita, públicos. pois é, e na O YouTube, direita. que o Felipe Neto também tem uma popularidade Isso aí. gigante. E na O direita, Caio, entre 10 influenciadores, estava eu e o presidente. Então, assim, isso para mim é muito significativo e mostra que, de certa forma, o que eu estou fazendo agora tem também uma função, né? Porque às vezes eu me sinto extremamente solitário no meu, enfim, na minha luta diária. não, não sinta, não. Você tem uma legião de pessoas com você, pode acreditar. Tomara. O Caio, eu estou fazendo um negócio chamado Clube da Notícia. Então, você fugindo Olha das só. redes sociais e eu mergulhando mais ainda nelas. Estou fazendo o Clube da Notícia no YouTube e, e você está fazendo o Boletim Coppola. Isso, o boletim, olha só, né, você falou dos impactos da pandemia. O boletim, ele é uma operação extremamente cara,
porque o número de assinantes explodiu. Até uma oportunidade de eu explicar isso aqui. E a gente estava batendo quase 300 mil assinantes. Então, eu não tenho dinheiro para eu não tenho dinheiro para disparar 300 mil e-mails, e eu queria fazer a coisa praticamente sem patrocínio. E eu não estou conseguindo uma renegociação favorável para conseguir disparar esses milhares de e-mails, que são milhões de e-mails, né? Isso tem um custo. Além disso, tem um custo operacional na parte de WhatsApp também. Eu preciso de uma equipe para isso. Aí eu falei, pô, essa brincadeira tá ficando muito cara. Aí eu sugeri, né, para as plataformas aí responsáveis pela gestão operacional disso, falei, olha, me dá uns 2 meses de fôlego, deixa passar a Covid, eu vou ver se eu consigo me reestruturar financeiramente para continuar veiculando isso, porque eu prometi, né, para os assinantes do boletim que esse seria um serviço gratuito para sempre. E eu sou muito firme assim nos meus compromissos, né? Mas se Deus quiser, eu vou conseguir viabilizar isso aí nas próximas semanas, mais tardar nos próximos meses, e conforme a retomada da economia rolar, vai haver também a retomada do boletim, que é uma ideia muito legal, né? Que é uma newsletter muito legal. Que chega por e-mail e tem alguns conteúdos também por WhatsApp, e a gente quer dar continuidade. Eu quero dar continuidade nisso porque nossa, se informar é tão importante, né, Leda? Muito importante. E nesse momento, então, de tanto... Por isso que eu fiz o Clube da Notícia, porque no meio de tanta notícia tendenciosa, de tanta militância, é preciso dar a notícia como ela é, né? É verdade, a informação... Você que está em casa decidir o que você quer. A informação, ela fica muito mais importante no ambiente de desinformação, né? Claro. Bom, essa semana eu não consegui acreditar naquele negócio da bandeira supostamente nazista e do copo de leite. Assim, eu acho que eu tenho razão. Onde é que a gente vai parar, né? Eu tenho razão em uma enfim, das expressões aí que eu conheço, que é a síndrome da pior interpretação possível, né? Não tem outra explicação. Além, obviamente, da segunda intenção política e tal, mas não tem mais onde parar, né? Achar que o nazismo, as ideias nazistas fazem parte do debate público brasileiro, né? É uma forçação de barra sem igual. Caio, muito obrigada. Você é um barato. Imagina, nossa, que delícia. Adorei, eu tenho que fazer isso mais vezes, Ledão. Venha, por favor, muitas vezes. Valeu? Que bom. Olha, obrigada, um beijo enorme para você. Um abração no Duda, sua família maravilhosa, o Duda, a Sá, a Zoe também. A gente adora você. Imagina, é uma honra ser amigo dessa família linda. E também um abraço aí carinhoso, especial para o seu público, que desde a primeira vez me acolheu com todo o carinho, e especialmente para suas amigas, né, que são aí espectadoras assíduas do debate. Haverá debate hoje, ainda não sei qual é o tema, costuma chegar bem mais tarde para a gente, mas espero estar sempre à altura das expectativas de vocês. Você é ótimo, muito obrigado. Obrigado, Leda. É um grande prazer para a gente. Um beijo, fiquem todos com Deus, tá? Até a próxima, tá? Valeu. Até a próxima. Tchau, querido. Tchau.